Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um estudo de finais. Hoje eu tenho uma partida muito interessante, jogada por ninguém mais, ninguém menos que uma jogadora francesa de brancas, Anastasia Savina, grande mestre na categoria feminino, contra de negras, Suzana Gaboyan, jogadora da Armênia, e ela é mestre internacional na categoria feminina. Elas chegaram nesse final de jogo aqui, onde as brancas possuem 2 peões e as negras têm um bispo contra esses 2 peões a mais. Uma posição em que se tem alguém lutando pela vitória às brancas, como a gente já pode imaginar. Mas será isso mesmo? O lance é das brancas e para vencer essa posição aqui, as brancas precisam ser muito capciosas, muito espertas. Elas precisam ser muito precisas na conversão dessa partida. Imagine só jogar uma longa partida e chegar nesse final e deixar a vitória escapar das suas mãos. Primeiro de tudo, eu vou lhe mostrar o que seguiu na partida. A Anastasia, ela não jogou o lance correto, mas acabou vencendo a partida porque a sua adversária também não conseguiu encontrar a continuação que asseguraria o empate. A Anastasia jogou o rei toma peão em C6. Isso daqui é um erro porque o peão C das negras é justamente a barreira que as brancas precisam para fazer com que esse peão aqui promova para a vitória. Eu sei que agora não faz nenhum sentido, mas eu prometo a você que já vai fazer sentido. Se você não consegue visualizar, fica aí comigo que eu vou te mostrar. Guarda essa posição na mente que vai ser muito importante. Lembra que tinha um peãozinho aqui e que ele seria então bastante importante. Mas por que então que isso daqui é um erro? Primeiro eu vou te mostrar o que as negras deveriam ter feito para segurar o empate. Aí depois eu vou te mostrar o que aconteceu de fato na partida, quando as negras erraram. E aí depois eu volto então lá no começo, na combinação que seria de fato a vencedora desde o início, tá bem? Então a forma correta de jogar, por incrível que pareça, não é tomar esse peão aqui logo de imediato. É muito importante que o bispo das negras fique de olho na casa 6 para impedir o avanço do peão branco. E a maneira mais correta de proceder é justamente trazer o rei para casa 7, para tomar com o rei. Depois que as brancas jogam algo do tipo rei B6, por exemplo, as negras podem tomar esse peão de E6, que do fato não é tão perigoso assim para as negras se apressarem para tomar ele ao máximo. E é muito importante delegar para o bispo a função de olhar esses outros peões. Aqui agora tem várias possibilidades para as brancas. Se elas jogam algo do tipo C6, é só trazer o rei para perto. E depois de C7, ameaçando promover, simplesmente bispo A6 é um lance bem legal, né? Bem bonito. Se as brancas tomam, a gente simplesmente toma. E as negras possuem um empate assegurado. Final básico de peão. Nessa posição aqui, voltando do lance, se as brancas jogam A6, bispo D5 garante o empate, ficando de olho na casa de promoção. Se as brancas tentam jogar C6, impedindo que o bispo fique de olho naquela casa, rei D6 e não tem mais jeito, né? Mesmo que elas avancem, simplesmente rei D7 e agora o rei tá de olho aqui na casa da promoção com um tema bem similar. Se nessa posição aqui, depois de bispo D5, as brancas avançam trazendo o peão cada vez mais próximo, é só trazer o rei e as brancas não conseguem fazer nenhum progresso porque elas não conseguem, por exemplo, trazer o rei para cá para tentar promover ou proteger esse outro peão ao mesmo tempo. Totalmente empatado para as negras. Mas a gente viu que rei E7 é o lance correto, mas não foi isso que seguiu na partida. A Suzana Gaboyan simplesmente tomou o peão de E6 logo de imediato. Isso foi um erro, porque, como eu disse, esse peão aí não é tão perigoso assim. Agora as brancas podem avançar esse peão de A6, coisa que as negras não poderiam ter permitido. E depois de algo do tipo bispo G4, lance de espera, de rei B6. E aqui as negras abandonaram, né? A Suzana abandonou a partida, porque de fato é um final totalmente vencedor para as brancas. Se algo do tipo bispo F3, ficando aí, né, de olho na casa 8 para promoção, simplesmente C6 e não tem jeito, né? Esse é um final ganho por causa desse tema, em que o peão avança e pega o controle da casa B8, não deixando que o rei se aproxime das casas-chave A8 e B8 para empatar. Antes de a gente ver o lance que vence, eu gostaria de mostrar a você outra continuação bem interessante, que é com um possível sacrifício temporário do peão com A6. As negras teriam que tomar esse peão aqui em A6, só depois, se as brancas demoram a jogar algo do tipo E7, afinal sim, elas poderiam em tese tentar tomar aqui, mas as negras empatam de uma forma bem fácil, né? Com rei E7, e depois já o tipo rei B6, não tem muitas coisas melhores que fazer, não tem como defender mais esse peão, o bispo volta para C8, e aí não tem jeito, né? Vai perder, enquanto o bispo ainda consegue ficar de olho na casa C8, e aqui tá totalmente empatado, não tem nem o que discutir. Depois de A6, então, o bispo toma. Talvez a melhor alternativa seria avançar o peão, mas mesmo assim, as negras ainda empatam nesse caso, com rei E8. E aí agora, o melhor, por incrível que pareça aqui, é simplesmente entregar, trocar os peões e aceitar o empate, porque se você tentar, numa posição como essa, ser muito apegado à sua suposta vantagem, dizer, puxa, eu queria, né, vencer com esse meu peão para promover, não tem jeito, você ainda perde. Se você jogar o tipo rei E6, tentando de alguma forma se manter aqui preso a esse peão, isso é um problema, né, se apegar demais, simplesmente bispo C8, e agora é as negras que vencem, porque elas conseguem uma manobra muito legal, depois de algo tipo rei D6, ainda de olho nesse peão aqui, bispo D7, é o famoso Zugzwang, agora as brancas não têm lances bons, que não façam elas perderem o jogo. Por exemplo, elas não podem mais jogar rei E6 defendendo o peão. Se elas jogarem o rei aqui, simplesmente o rei toma e o jogo já era. Agora é das negras que vencem nesse caso.
Então eu preciso ter muito cuidado em posições como essa, tá? O melhor nessa posição aqui, depois daquele sacrifício, né? Lembra disso? A6, o bispo tomou. O melhor realmente é tomar aqui, depois das trocas, então, totalmente empatado também. Esse final é só o bispo voltar para cá, realinhar e ficar de olho na casa C8, que é a casa de promoção. Bem, e por fim, então, a gente chega no lance que de fato venceria desde o início. Qual é o lance que faz com que as negras não tenham escapatória nenhuma? O lance de fato é 7, logo de imediato, fazendo com que esse peão não seja mais atacado por esse bispo, dá um cheque, e agora faz com que as negras de fato não tenham defesa. Depois de rei E8, único lance, senão o peão das brancas promove. Rei C7 é fundamental, fantástico, esse aqui é um lance incrível. E aqui eu tenho que trazer e destacar isso. Você não pode sair logo de imediato correndo atrás de capturar peões em finais. A não captura de uma peça talvez seja tão importante quanto a captura de uma peça. Muitas vezes, peões vão ser nossos aliados, né? Vai impedir que outras peças talvez defendam a casa de promoção, como é esse o caso. Agora, as negras não conseguem, por exemplo, defender a casa 8, que é justamente a casa de promoção do nosso peão, para justamente fazer com que o jogo seja empatado. Não tem como. Esse peão aqui não vai para canto nenhum. Então, rei C7 é o lance vencedor. Se as brancas tomam, o rei toma aqui em E7, e aí não tem nem o que fazer, né? Se rei B7, tentando subir aí com os peões, bispo D5, e aí ele tá totalmente empatado, né? Quando o rei vem para aqui para D7, toma o controle dessa casa, o peão nem consegue avançar, né? Se avança, simplesmente o bispo toma, não tem o que fazer. Por isso que rei C7 é a forma correta. Não tem o que fazer também aqui a não ser tomar, e aí depois de rei B7, não tem mais o que fazer, né? O rei se esconde justamente atrás do peão C, e aí lembra daquela posição que a gente viu inicialmente? É o peão C que nos ajuda a vencer o jogo. Agora, se as negras jogam algo do tipo rei E6, é a melhor alternativa delas tentando vir atrás desse nosso peão aqui. A gente simplesmente joga A6 para ganhar o bispo das negras, não tem o que fazer, e aí depois que a gente retoma, tem o último truque das negras, não é? Porque, claro, você já deve ter estudado finais de peões, você com certeza conhece o tema tático do Zhuge Zhuang também aqui, clássico demais, que quando as negras tocam no nosso peão que a gente tem aqui, né, os reis bem próximos de peões que estão face a face um com o outro, o primeiro rei que toca num dos peões atacando é justamente o que perde, porque agora o outro rei consegue fazer essa configuração aqui, né, esse losango, eu não sei bem, mas a ideia é bem essa, e agora quem quer que tenha o lance aqui numa configuração como essa perde, porque os peões não se movem, o rei tem que sair da defesa do outro peão, e aí o rei, que não se moveu inicialmente, consegue capturar o peão e vencer o jogo. Então, esse é o velho truque do Zhuge Zhuang. Claro que nessa posição aqui, as negras não precisam jogar esse lance logo de imediato, elas podem vir para o último truque, né, com o rei E5, mas claro que as brancas, com um treinamento bem reconhecido, simplesmente rei B7, e aí essa forma de atacar, sim, não tem muito o que fazer, as negras teriam que defender o peão delas dessa forma, e aí a gente faz o nosso próprio truque do Zhuge Zhuang agora, e aí as negras vão ter que mover o rei, e a gente captura esse peão, e depois promove. Bem interessante, não é? E que se as negras, claro, tentam jogar o tipo rei E7, a gente simplesmente joga rei B7 também de novo, atacando esse peão. As negras, claro, vão tentar defender ele, e aqui a gente faz o quê? Simplesmente rei B6, e agora não tem o que fazer. As negras também não têm mais formas de defender esse peão, mesmo que elas joguem aqui, a gente ganha a oposição com o rei também C6, isso é um final de peão teórico, totalmente ganho para as brancas. E aí, gostou do nosso estudo de finais? Essa posição aqui, simples, com poucas peças, mas contém uma sabedoria tremenda. Eu espero que você tenha gostado, forte abraço, e eu espero ver você nos nossos próximos vídeos. Valeu!